Bem-vindos ao Notícias Canadá em português. E essa semana tivemos uma semana bem agitada na política canadense, uma semana digna de um episódio de House of Cards. Na segunda-feira, a ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, agora eu posso dizer a ex-ministra, ela definiu por ah, abandonar o governo, pedir exoneração do cargo dela. E é uma história bem interessante. Ela pediu essa exoneração na segunda de manhã, no mesmo dia que ela deveria apresentar os números do outono da política fiscal canadense. Ela havia prometido alguns meses atrás, cerca de 9 meses atrás, que iria entregar um déficit de 40 bilhões de dólares e entregou 60 bilhões de déficit. Segundo a história conta, o Trudeau resolveu então demitir ela, não demitir, mas entregar a ela outra pasta, uma pasta menos importante de ministério, e colocar um outro ministro no lugar dela. E essa reunião foi feita por Zoom na sexta-feira, e então foi a gota d'água para ela, e ela então resolve abandonar o governo. Ela fez isso de uma maneira muito inteligente, eu diria. Ela publicou essa carta então no X. Essa carta, dentre outras coisas, ela alfineta fortemente o governo Trudeau, e especificamente o próprio primeiro-ministro, colocando que ele está muito mais preocupado com ele mesmo do que com o governo, do que com a nação. É isso que ficou claro. Da mesma maneira, durante a leitura dessa carta, acho que é fácil perceber que ela se coloca, de repente, para um futuro próximo, como uma potencial líder do Partido Liberal. Então, Trudeau já vinha sofrendo bastante, o governo dele já vinha sofrendo bastante com escândalos de corrupção, ArriveCan e, enfim, vários outros escândalos de corrupção envolvendo o seu governo. E essa foi, então, a gota d'água. Lembro também que isso tudo aconteceu na esteira da pressão das tarifas do Trump. Então, eu acredito fortemente que o Trump participou, de alguma forma, desse final de regime, dando um empurrãozinho para fora aí no Trudeau. O Trudeau tem todas as características agora, o seu governo tem todas as características de final de regime. Eu já havia comentado isso em outros vídeos, e a saída da ministra de Finanças foi talvez a gota d'água, muito provavelmente a gota d'água. A Chrystia Freeland, como se observa novamente, está tentando se afastar do Trudeau. Contudo, eu acho bem importante lembrar que ela e o Trudeau são quase que a mesma pessoa. Ela e o Trudeau, eles são metaforicamente um ser mitológico de duas cabeças. Ela está com o Trudeau desde o início, trabalhando nessa pasta de finanças. Nos últimos 9 anos, ela vem entregando números cada vez piores. Ela é da classe de políticos canadenses que não responde uma pergunta. Ela, enfim, tem essa habilidade de enrolar e falar o que quiser, mas não responde nenhuma pergunta. O Trudeau é outro deles, e a gente tem vários políticos dessa linhagem aqui no Canadá, o que é triste de ver, mas é o que a gente acompanha toda vez que a gente tem uma coletiva de imprensa ou uma entrevista com um desses parlamentares. Quais são os próximos passos? É esse o assunto que eu quero tratar hoje nesse vídeo. Bom, durante essa semana, mais uma coisa importante aconteceu, que o NDP, o líder do NDP, do partido que até então vinha apoiando o Partido Liberal, ele decidiu soltar uma carta oficial dizendo que já chega, que agora ele vai votar para derrubar o governo. Portanto, agora temos uma quantidade mínima necessária para que o governo caia. O Jagmeet Singh soltou essa carta bem próximo do último dia de parlamento aberto, que foi na sexta-feira,
E, rapidamente, o Pierre Poilievre, o líder dos conservadores, tentou fazer uma manobra colocando pressão na governadora geral para ver se ela conseguia, se ele conseguia fazer com que ela retomasse o parlamento, que agora só vai reabrir em em 27 de janeiro do ano que vem. Essa tentativa provavelmente já foi frustrada. Dentre outras coisas, esse cargo de governadora geral é um cargo meramente simbólico. Existem vários critérios, várias medidas que o governador geral, representando a monarquia, representando a coroa, toma. Essas medidas, como eu disse, são medidas de cunho representativo, de cunho litúrgico, digamos assim, mas está escrito na Constituição que a governadora geral poderia sim ter mandado o parlamento voltar num caso de extrema necessidade. De novo, falando dos próximos passos, o parlamento então está de volta em janeiro, dia 27 de janeiro, o primeiro dia que a oposição vai ter voz no parlamento é um mês depois, ou seja, no final de fevereiro. Então, podemos esperar aí que no final de fevereiro uma no confidence motion vai ser colocada para o parlamento e deve ser votada para o governo, então, dar lugar a uma nova eleição. O que é que pode acontecer antes disso? Duas coisas. Primeiro, o Trudeau pode pedir para sair, resignar, é assim que fala? Resign, acho que é isso. Enfim, pedir para sair. E ele pode usar esse tempo, então, para fazer uma nova corrida para um novo líder do Partido Liberal. A segunda coisa que pode acontecer é ele provocar uma prorrogação no parlamento. O primeiro-ministro tem a prerrogativa de pedir que o parlamento seja prorrogado. Eu estava lendo sobre até quando ele pode prorrogar, e o que se diz é que não há uma data, então ele pode prorrogar indefinidamente, mas isso pode se chocar com outra lei que diz que o parlamento tem que se encontrar no mínimo uma vez por ano. Então, digamos que um ano seja o máximo, mas falando de maneira prática, a última vez que essa medida foi usada, acionada, foi em 2008, pelo então primeiro-ministro Harper, e ele prorrogou, para evitar um voto de no confidence, ele prorrogou o parlamento por 53 dias. Foi bastante criticado, então temos aí uma ideia de quanto tempo o parlamento pode ser prorrogado olhando para o histórico, para as pressões que um primeiro-ministro e um partido podem sofrer. Um outro ponto é que o Partido Liberal ele vem cada vez mais perdendo espaço quando se fala de intenções de voto. Hoje pode-se ter uma oposição, o segundo colocado, que seria então um partido que seria a oposição oficial, está aberto, e pode ser tanto o NDP como o Bloc Québécois, que é o Partido Separatista de Quebec. Muita coisa vai acontecer ainda no início do ano. Para esse ano, a política basicamente vai estar paralisada. O Trudeau deve usar esse período para poder tentar arrefecer o sentimento e ver quais são as possibilidades que ele tem. Informações internas que eu ando lendo diz que ele tanto pode renunciar, como ele pode também usar do artifício da prorrogação do parlamento. Vamos ver o que vai acontecer. Assim que tiver novidades, eu trago aqui para comentar. E é isso por agora. Feliz Natal a todos e até a próxima.